Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, por essa noite, pela palavra que vamos ouvir, vamos estudar, que vai ser ministrada sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, queremos que o Senhor nos dê graça de entender, Senhor, e praticar aquilo que o Senhor tem nos dado, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Se você pegou a sua folha aí, nós estamos na 5ª lição, que fala sobre o dízimo, tá? Esses tempos nós acabamos já conversando sobre isso, sobre esse assunto. Tivemos um Tadel, dois, sobre o dízimo. E vamos rever então por causa do curso, tá, irmãos? Peço assim paciência para os irmãos que já ouviram alguma coisa, porém a palavra de Deus sempre se renova e a gente sempre está aprendendo com aquilo que Deus faz na nossa vida, tá? Queridos, então assim, lição 5, a gente vai falar sobre o dízimo, que quem quiser pode olhar ali em cima. Marcão, tu vai passando ali, por favor. Tem como objetivo ensinar as pessoas de que o primeiro princípio para adequar suas finanças ao reino é estabelecer o dízimo. Observação: é importante saber de que este princípio é estabelecido por Deus e que é uma forma prática de reconhecermos a soberania dele sobre as nossas finanças e vida. Eu quero pedir para os irmãos que têm comida, chimarrão, não tem problema você comer, tomar chimarrão, tá, irmãos? Nos Tadéis, tá? No culto não. Mas no Tadel pode, só que evite conversa, de ficar conversando, ficar oferecendo muito para todo mundo. Então, para que você não se distraia, tá? Então, irmãos, a gente precisa entender os princípios espirituais do reino de Deus. O reino de Deus, ele é regido por regras, por princípios que não são coisas criadas pelo homem, são regras e princípios criadas pelo próprio Deus. Quem entende isso? Amém? Só o irmão Arnoldo entende. Só ele levantou a mão, mas pelo menos um entendeu, né? Glória a Deus. A dona Helena também, ó. 2. Mais alguém entende isso que eu perguntei? Amém? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Então tem muita gente querendo prosperar, porém sem aplicar os princípios que Deus estabeleceu para a prosperidade. E eu escutei uma história esses dias, achei tão interessante, de uma pessoa que foi visitar a Europa, e essa pessoa cuspiu no chão. Alguns de nós têm costume de cuspir no chão. Cuspir, né? As mulheres acham meio nojento, mas os homens machão aí geralmente fazem, né? E onde está, dá uma cuspida. E o camarada cuspiu no chão e levou uma multa. 80 e poucos dólares ou euros, uma coisa assim, né? Foi isso aí? 70 euros. Quanto é que está o euro? 4 por 1 mais ou menos? Mais, tá, R$300 mais ou menos. Uma cuspida. Tá babando até hoje. Não vai mais cuspir. Ou chegou aqui no Brasil e né? Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, nós precisamos entender algo. O reino de Deus, ele é regido por leis que não importa se eu sei ou não, essas leis serão cumpridas. Quem está me entendendo? Se esse camarada que chegou lá na Europa, cuspiu no chão, uma multa de 70 euros... E o guarda chegou: olha, eu vou ter que te multar porque você cuspiu no chão. Ele não ia adiantar nada, ele dizia assim: mas lá no meu país não é proibido. Ele estava em outro país, em outro reino. E aquele reino dizia que tinha uma lei que não podia cuspir no chão.
Então, queridos, não adianta nós queremos reger o reino de Deus com regras naturais, elas são regras espirituais. Então, quando nós chegarmos diante de Deus, ninguém vai poder dizer assim: mas não tem mais, está na palavra e é assim que vai ser. Então não adianta querer prosperar sem colocar em prática os princípios bíblicos que Deus estabeleceu para nós, tá? Vamos ler o texto base, que é o texto mais conhecido, que todo mundo usa, Malaquias 3:10. É o último livro do Antigo Testamento, e vamos ler desde o versículo 6, Malaquias 3:6. Quem achou, diz achei. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais. Vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Gente, ponto 1 está escrito assim: trazer os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é trazido na casa do tesouro. Hoje, nós sabemos que a casa de Deus somos nós, amém? Esse prédio aqui não é a casa de Deus, porém, aqui comparamos com a casa do tesouro, que era o templo na época do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha um só povo, o povo de Israel, então tinha um só templo. Porém, tinha muitos de Israel que foram espalhados, e no mínimo uma vez por ano eles tinham que ir lá no templo fazer suas ofertas e trazer os dízimos. E a Bíblia ainda diz que tinha gente que não conseguia carregar os dízimos, porque era o dízimo do ano inteiro, e eles então vendiam aquelas coisas e traziam o dinheiro. Porque normalmente, como os levitas trabalhavam no templo e os sacerdotes, eles acabavam consumindo muita coisa. Vamos supor que aqui tem alguém que plante feijão, tá? Ou arroz, ou sei lá, qualquer coisa. Então você conseguiu colher 100 sacos de feijão, você traria 10 sacos de feijão para o templo. Por quê? Porque os levitas e os sacerdotes não precisavam só de dinheiro para manter o prédio, para manter a sua vida. Eles usavam aquela comida para se manter e para manter o prédio funcionando, o templo funcionando. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante as mãos, ou a mão, tá? Segundo ponto, receber bênçãos sem medidas, não apenas materiais, mas também e principalmente espirituais. Irmãos, você leu ali comigo que no versículo 9, Deus diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. É muito forte isso. E se você prestar atenção, o único que pode ou tem poder de amaldiçoar ou de fazer uma maldição verdadeira é o próprio Deus. Nem o diabo ele tem poder de amaldiçoar alguém, a não ser que Deus permita. Até 3ª e 4ª geração, a iniquidade Deus visita dos pais nos filhos, mas até 1000 gerações, quando é bênção. Então aqui Deus está dizendo: vocês estão me roubando,
E eles perguntam: onde estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Então, irmãos, interessante que o próprio Deus está reclamando para o povo aqui em Malaquias. E ele está dizendo: vocês estão me roubando, e vocês serão amaldiçoados por isso, porque vocês estão me roubando. Tá? Vamos continuar. Origem do dízimo. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14. Versículo 18. Capítulo 13. Capítulo 14, versículo 13 a 24. Não, nós vamos ler só do 18 em diante, tá? Para economizar tempo. Depois, se vocês quiserem ler em casa, do 13. Todos acharam? 18, tá? 14 e 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanta as mãos ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia, nem de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens. Aner, Escol, Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Bom, gente, nós estamos vendo aqui a primeira vez que a Bíblia fala de dízimo. E a maioria dos estudiosos e teólogos afirmam e entendem pelas Escrituras que a primeira vez que aparece um termo, ou uma ação, ou uma prática, ela precisa ser observada, porque ela traz muitos princípios de como ela deve ser praticada. Quem estava aqui naquele Tadel que eu falei sobre Melquisedeque e sobre dízimo? Levanta a mão bem alto para mim ter ideia. Só isso. E os outros estavam aonde? Pergunta aí para quem está do céu: você estava aonde, irmão? Que você não veio num Tadel tão importante? Gente, brincadeira à parte, a gente descontrair um pouquinho. Escute, muitas pessoas acham como desculpa para não dar o dízimo, dizendo que o dízimo vem da lei, e que no Novo Testamento, então, nós não cumprimos mais a lei, e agora nós estamos debaixo da graça, então nós não damos mais o dízimo. Porém, responda para mim uma coisa: esse dízimo entregue para o pessoal que estava aí naquele Tadel, esse dízimo entregue para Melquisedeque, ele está antes ou depois da lei? Antes, bem antes. Pastor, como bem antes? Vamos correr aí na nossa Bíblia, presta atenção comigo. Abraão, Isaque, Jacó, José vendido pelos seus irmãos, fica preso, a mulher de Potifar agarra ele se torna, depois ele vai preso, revela sonhos, se torna governador do Egito, traz toda a família de Jacó para morar no Egito. Depois de 400 anos aprisionados, você está acompanhando comigo? Abraão, Isaque, Jacó, José, são 4 gerações. 4 gerações, diga comigo, 4 gerações. Eles trazem a família para morar no Egito, e o faraó morre, vem outro faraó, e eles são aprisionados por 400 anos. Então são 4 gerações mais 400 anos. Depois de 400 anos surge um bebê chamado Moisés. Ele é colocado no rio, ele é tirado do rio, é criado dentro do palácio do faraó. Ele vive 40 anos dentro do palácio, diga 40 anos. Ele mata um egípcio e ele foge para o deserto, ele vive mais 40 anos.
Depois desses 40 anos, Deus aparece para ele na sarça ardente e diz: Moisés, eu quero libertar o meu povo. Moisés volta para o Egito, vem as 10 pragas. Depois das 10 pragas, vem a Páscoa. Depois da Páscoa, eles andam mais quantos dias? Não, quantos dias que eles caminham até o Sinai? 40 dias. Isso dá um total de 50 dias. 50 vem, a palavra Pentecostes vem de 50, penta. 50 dias depois de Pentecostes. Moisés sobe no monte e Deus dá as tábuas da lei para ele. Ali vieram as leis. E ali Deus fala sobre dízimo, oferta, sobre várias outras coisas. Alguém conseguiu entender? Anotaram? Azar, porque eu não vou repetir tudo de novo. Tá, irmãos? Então uma longa trajetória até a lei. Do primeiro dízimo até a lei é uma longa trajetória. Foram 4 gerações, mais 400 anos, mais 80 anos, mais 10 pragas, mais 50 dias. Daí veio a lei, tá? Oi? Está sendo gravado. Depois vocês podem pegar se quiser, tá? Tem um resuminho da história até na lei. Então, irmãos, o dízimo ele não tem nada a ver com a lei. Até a gente pode dizer que ele tem a ver com o Antigo Testamento, porque aconteceu lá, mas não tem nada a ver com a lei. Bom, outro princípio que eu aprendo aqui, Melquisedeque. Isso aqui é um mistério fantástico, que eu particularmente creio que Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Melquisedeque vem de 2 palavras. E nós lemos semana passada, quando falamos sobre batismo, você lembra que o apóstolo Paulo disse que eles bebiam de uma rocha que tinha água viva, e essa rocha era Cristo. Então Cristo acompanhou eles durante o deserto, e isso é um pouco mais profundo que a gente poderia discutir mais para frente. Porém, Melquisedeque vem de 2 palavras, Melech, rei, Tzedaká, justiça, rei de justiça. E só que aqui diz assim, Melquisedeque, rei de Salém. Então ele é rei de justiça e rei de paz. Salém é a mesma palavra de Shalom. Sabe por que a gente diz a paz do Senhor? Porque lá o povo judeu se cumprimenta Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Toda vez que você lê na sua Bíblia, escrito Senhor com letras maiúsculas, está escrito Adonai no hebraico, beleza? Adonai. Se alguém conseguir uma água para mim, Misha, tu consegue uns 2 copinhos de água, faz favor? Adonai. Então, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Se você for lá para Israel, você vai escutar hoje ainda eles dizerem Shalom Adonai, a paz do Senhor, é o que a gente usa, tá? Então, o Melquisedeque, nós já vamos ler lá em Hebreus, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que interessante. Quando é que foi instituído o sacerdócio? Chuta. Com quem? Com qual pessoa? Com qual pessoa? Qual foi o primeiro sacerdote? Arão, o irmão do Moisés. Quando Moisés sobe no monte para receber as leis, o Arão está sendo eleito, enquanto ele está lá fazendo bezerro de ouro. Interessante isso. Ele está lá embaixo construindo bezerro de ouro, e Deus está lá dizendo para Moisés: eu quero que o teu irmão seja sacerdote. Deus sabia. Daí isso explica por que Deus escolheu você, mesmo sabendo o tipo que você é, ou por que Deus me escolheu sabendo o tipo que eu sou, né? Porque Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar, e assim vai. Então, irmãos, então não existia sacerdote de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote instituído pela lei de Melquisedeque. Então nós vamos abrir lá em Hebreus capítulo 7. Se alguém está pensando, esse pastor endoidou dizendo que Melquisedeque pode ser Jesus, nós vamos abrir lá em Hebreus, no final da sua Bíblia, antes de Tiago, capítulo 7. Anote isso aí do lado aí da sua apostila, da sua folha. Hebreus 7. Quem achou diz achei. Não, diz assim, achei.
Achei. Deu, gente? Vamos lá. Porque este Melquisedeque, acharam? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, quando Abraão, vou ler de novo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo. Olha só que interessante, milhares de anos depois, o autor de Hebreus, ele lembra e ele cita, o qual separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, Melquisedeque, Melech Tzedakah, pois depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, Shalom Adonai ou Salém. Agora, irmãos, que vem a revelação, versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote, o quê? Para sempre. Para sempre. Quem é sacerdote para sempre? É Jesus, tá, irmãos? Então, fechando parênteses, não é esse nosso assunto, mas para que você possa entender. Oi. Qual? Não se sabe quem é o autor, ao certo não, foi depois, foi depois, foi do Novo Testamento ali que estavam sendo escritos os outros livros. A maioria dos teólogos acham que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas não dá para afirmar 100%, mas há uma unanimidade, quase que unanimidade, que tenha sido o apóstolo Paulo, por tamanha revelação que ele escreve aqui, né? Tá? Irmãos, então vamos continuar, que a gente está só no comecinho. Princípio então do dízimo. Dízimo, ele é do Senhor, tá? Abraão deu para o Senhor e ele entendeu então que deveria dar. Gênesis 28, 22, a segunda vez que aparece o dízimo em Gênesis ainda, outro patriarca, não está escrito que Isaac deu, é bem provável que sim, mas em Gênesis 28, 22, nós vemos uma promessa de Jacó. Isso quer dizer que era algo comum dos seus pais. Ele diz assim, vamos ler desde o 20, gente. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Escute, olha aqui para mim. Neste tempo, o Jacó ainda não era convertido, se é que dá para dizer assim, vocês conseguem entender? Bom, ele está dizendo: se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. O que quer dizer? Que ainda não é. Pelo menos para ele não. Então vamos lá. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós temos um homem que está em processo de conversão, que ouvia falar do Deus de Abraão e de Isaac, e tem outras passagens que ele diz: o Deus de meu pai será o meu Deus. Ele está em processo de conversão, e eu entendo assim, não sei se você, mas eu entendo, ele está dizendo: olha, Senhor, quando eu me converter de verdade, tudo que eu tenho eu vou te dar o dízimo. Dízimo é negócio de gente convertida de verdade. Quem não se converteu de verdade, dificilmente vai dar o dízimo, tá? Porque é preciso ter entendimento para isso. E Levítico 27, 30. Então aqui nós já temos uma parte da lei, para você ver a terceira vez só que aparece na Bíblia, é a lei. Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Também todas as dízimas da terra, acharam? Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor.
Interessante, né? Deus está falando que até 10% de tudo que é produzido na terra é dele. Eu acho isso lindo, acho fantástico. Dízimo, ponto 2. Dízimo é 1/10, 10%, 10ª parte. Dízimo, herança sacerdotal, Números 18, 21. Os dízimos eram dirigidos aos levitas, pois eram eles que executavam todos os serviços do tabernáculo, igreja de hoje. Os próprios levitas davam dízimo dos dízimos como oferta ao Senhor. Número 18, 26 e Neemias 10, 36 a 39. Você pode ler em casa, tá? Gente, assim, como é que funcionava? Os levitas não tinham herança. E eles trabalhavam no templo, eles que mantinham a chama ardendo, eles que faziam sacrifícios, eles que faziam os holocaustos, eles que tocavam louvor dia e noite. Então eles trabalhavam continuamente, tá? Os levitas e os sacerdotes. E eles não tinham salário, eles comiam, bebiam e viviam de tudo que chegava no templo. De tudo que chegava no templo. Essa era a parte deles e Deus instituiu isso para que eles tivessem então mantimento. Eles não tinham direito à terra, eles não herdaram uma terra junto com as outras tribos, eles não herdaram um pedaço de terra na terra de Canaã, mas eles herdaram o serviço, que era muito mais importante, e herdaram então tudo que vinha ao templo. Essa era a parte que cabia a eles. Como funciona hoje? Irmãos, eu vou falar da nossa igreja, tá? Tem igreja A, B, C ou D aqui na cidade. Eu vou falar da nossa igreja e dos nossos pastores, como funciona. Nós, todos os pastores são assalariados, a gente tem um salário fixo por mês. Temos uma diretoria, essa diretoria tem um presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, e outros irmãos que ajudam a coordenar as finanças da igreja. Eu, como pastor, sou presidente da igreja, porém eu não decido sozinho o destino desse dinheiro. Nós decidimos em conjunto. Vamos comprar? Não vamos comprar? Antes de nós fazer o forro, fizemos uma reunião. Vamos fazer? Não vamos fazer? Como podemos fazer? Vamos ver se os irmãos ajudam nas ofertas da célula. Vamos. Quanto nós vamos ofertar, quanto nós não vamos ofertar, quanto vamos gastar na chácara, quanto não vamos gastar, vamos trocar de carro, não vamos trocar de carro, preço do aluguel, quanto a gente pode pagar aqui em Osório, lá em Guaíba. Tudo isso é decidido em conjunto, amém, irmãos? Não é só uma pessoa que decide. Então, eu não decido o meu salário, os irmãos da diretoria que decidem, o pastor Márcio. E agora, sexta-feira, estaremos consagrando o pastor Nilton, pastora Hélia, né? Vão fazer parte do corpo de pastores. O irmão Diogo e a irmã Larissa ainda não recebem, futuramente, provavelmente sim. E também deixar bem claro que o irmão Nilton e a irmã Hélia também não recebem ainda. A gente vai passar uma oferta depois do próximo mês. Então assim, por quê? Isso foi decidido em conjunto. E sabe o que eu acho bonito? O Nilton disse assim: pastor, nós não queremos. A gente não quer nada da igreja, a gente quer trabalhar porque a gente quer doar a nossa vida para o reino. E daí nós da diretoria dissemos assim: não, irmãos, a gente vai passar uma oferta para vocês. Não é um pagamento, mas é uma oferta. E a gente assim considera de todos os pastores, não é um salário, é um subsídio para sobreviver. E vocês, se vocês não querem, então vocês semeiam. Mas a gente vai fazer a nossa parte, porque a gente entende que é importante honrar quem está à frente dos ministérios. Amém? Então, irmãos, são valores fixos. Às vezes alguma pessoa diz assim: eu já escutei muito falar e eu sei porque, infelizmente, o nosso país e as igrejas do nosso país está complicada a situação. E as pessoas pensam: vou dar dinheiro para o pastor. Irmão, se entrar aqui 50 mil, 100 mil ou 200 mil, o meu salário continua o mesmo, não vai mudar nada. Tá, irmãos? A não ser que eu tenha aumento de salário, aumento de remuneração. Porém, esse dinheiro não vem para mim. O carro que eu uso não é meu, o carro é da igreja, minha casa está financiada para 30 anos. Então não te preocupa que aqui na igreja a gente recebe um valor fixo
e vai ser sempre assim. A gente escolheu caminhar assim, transparência, onde todos os irmãos da diretoria têm acesso a toda a contabilidade da igreja, e qualquer membro da igreja também poderia ter acesso se quisesse, não tem nada oculto e nada escondido. Nossa contabilidade vai toda para um contador, está toda legalizada. Nós pagamos R$4.000 de aluguel desse prédio, pagamos 3.000 lá em Osório, pagamos mais quase 1.000 lá em Guaíba. Tem 4, 5 carros funcionando, a chácara é mantida pela igreja e assim vai, né, Moacir? A gente fica quase louco, né, pagando conta o mês inteiro. Então, a lista é grande, mas para você entender um pouquinho como nós funcionamos, porque às vezes você pode pensar que a gente ensina sobre isso para que algumas pessoas possam se beneficiar, e não é verdade. Todo o dinheiro é bem empregado, com muito estudo, com muito esforço, muita dedicação, tá, irmãos? Então vamos lá, princípios, ponto 1. Deixa eu ver que horas temos isso, que horas tem isso. Princípios, dízimo é trazer o melhor que possuímos. Dízimo é trazer o melhor que possuímos. Números 18, 29. As primícias de todos os nossos ganhos, produção, renda. Tá? Ali tem alguns textos que você pode ler. E Provérbios 3, 9 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda, com aquilo que você ganha, com as primícias de toda a tua renda. E daí vem uma promessa. Irmão, dízimo significa duas coisas quando eu dou: amor pela obra de Deus e amor pelo Senhor. Amém, irmãos? Pastor, mas o dízimo ele é falado muito mais no Antigo Testamento e papapi. Irmãos, desculpa, mas eu não conheço. Se alguém quiser me apresentar, eu não conheço alguém que não dá dízimo, que calcula 10% e que dê mais. Geralmente a desculpa é, né? Eu não dou o dízimo porque eu dou mais do que o dízimo. Não, pode até acontecer, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você pegasse o seu salário hoje e você não separar o dízimo, vai sobrar? Você vai dar mais do que o dízimo? Não vai dar nem o dízimo. Não vai dar nem o dízimo. Porque a gente acha no que gastar dinheiro, né, irmãos? Se ganha 1.000 vai 1.000, se ganha 2 vai 2, se ganha 3 vai 3. Esses dias eu escutei alguém que ganha 20 dizendo eu preciso de aumento. Irmão, não se assusta, se você ganhar 20 hoje você vai achar onde gastar. Não se assusta, dinheiro é assim, a Bíblia diz que a gente não se farta do dinheiro. Por isso, eu entendo como uma questão de organização, você separar 10%, entregar para o Senhor, para não correr o risco de dar menos de 10%, isso é só o começo. E depois você continua abençoando com o restante que você quiser abençoar. Mas na verdade, irmãos, eu concordo com aqueles que dizem que Deus não quer o dízimo, Deus quer túdimo. O porém que quem não dá o dízimo e quer dar túdimo acaba dando nádima, né? Quer anotar essa? Isso é revelação celestial. Quem não dá dízimo para dar túdimo acaba dando nádima, beleza? Anota aí, porque geralmente é assim que acontece, tá? Letra D. Dízimo não é barganha, não é uma troca de benefícios. O dízimo e ofertas no Novo Testamento. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Dízimo não é barganha, apesar de Deus prometer. Dá o dízimo e me põe à prova. Se eu não me engano, é o único lugar da Bíblia que Deus diz: me põe à prova, para ver se eu não vou abrir sobre vocês as comportas do céu. Eu vou abençoar vocês com bênção sem medida. Você não vai conseguir medir. Dízimos e ofertas do Novo Testamento. Mateus 23, 23. Vamos lá? Rapidamente. Pode fazer. Bem alto. Olha, eu acho que essa pessoa não dá o dízimo, né? Mas vamos supor que ele deu o dízimo. Financeiramente é possível que sim, por causa da palavra e do princípio. Tá, deixa eu só esclarecer. Tem pessoas ímpias, o que é? Não cristãos, não convertidos, não andam com o Senhor, não caminham com o Senhor e são dizimistas. Prosperam pra caramba. Mas estão indo pro inferno, mas prosperam.
né? Que não vale nada, vamos dizer. Claro, eles praticam um princípio. Esse princípio. O resto eles deixam de lado, mas esse princípio eles praticam. Eu conheço, por causa do princípio. É a mesma coisa assim, se eu soltar isso aqui, vai cair ou vai subir? E não importa, para o ímpio ou para o injusto, para o justo ou para o injusto, vai acontecer. Fala, Misha. Vamos ler. Isso, eu vou ler de novo por causa da gravação. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas. Quais coisas? Dar o dízimo. Devis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quais aquelas? A justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus está dizendo: olha, vocês fazem tudo errado, mas vocês dão o dízimo. Ele diz: continuem dando dízimo, mas comecem a fazer as coisas certas. Resumindo, é isso, tá? 2 Coríntios 9, 7. Claro, o Naor está falando ali, comentando se a pessoa dá dízimo, mas vive enrolado com cartão, com cheque, com agiota, gasta mais do que... Irmãos, é óbvio que Deus não tem como abençoar uma pessoa desorganizada, né? Por exemplo, se tu ganha 5 mil e gasta 7, nem a provisão que Deus vai mandar vai suprir, né? Porque tu tem que se organizar. Isso é um assunto mais para frente, tá? Vamos lá. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É óbvio que aqui está falando de ofertas, não de dízimo, porque dízimo tem um valor específico, 10%. Porém, o princípio para o dízimo e o princípio para a oferta é o mesmo: dar a Deus com alegria. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, não por tristeza, não com tristeza e nem por necessidade ou constrangimento. Imagina a pessoa: olha, irmãos, dízimo e oferta. A pessoa pega o dízimo, R$150 e vem. Tan, 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 tan. Podia comprar um celular, podia comprar. Posso pedir uma coisa para você? Não dê. Fica para você, fica para ti, porque não vai ser benção para a sua vida. Deus ama quem dá com alegria, não é por necessidade. Irmão, vocês já viram a igreja pedir dinheiro por necessidade? Claro, nós fazemos propósito, nós temos objetivos, nós temos alvo, mas não é por causa da necessidade, é por causa do amor. É por causa do amor. É por causa da fé, é por causa da justiça que nós semeamos e a gente dá. Fala, meu amado. E daí não resolve o problema, nem dela e nem de ninguém, né? Porque se a semente cair na terra não morrer, ela não pode produzir fruto. Sou dizimista, mas não prospero. Mas é dizimista porque é obrigado, é dizimista para trabalhar no encontro, é dizimista porque... se o pastor descobrir, irmão, estou nem aí. Daí é lei, daí se torna lei. Agora, se você senta na cadeira, se você está enxergando que tem luz, se você está vendo esse fogo, está vendo esse prédio, custa R$4.000, se a gente parar de dar dízimo, acabou, irmãos. Fechamos as portas. Só que eu não vou dar por necessidade, eu vou dar por entendimento, porque eu entendo que a igreja é séria, eu entendo que aqui é um lugar de reunião, eu entendo que nós estamos investindo no reino, é por isso que eu dou. Amém? Mateus 5, 23. Agora sim. Mateus 5, 23. Agora nós vamos até as 10. Quem achou diz amém. Hoje não tem escola, né? Nós podíamos ocupar o horário da escola, né? Todo mundo ficou em silêncio, né? Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar, aonde, irmãos? Se, pois, ao trazeres ao... Tá, todo mundo agora. Se, pois, ao trazeres ao... a tua...
e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante a tua, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Irmão, escuta aqui, isso aqui é sério. Deus não está preocupado com a tua oferta, está preocupado com o teu coração. Eu vou trazer 10 mil reais de oferta, mas eu odeio aquele lá. Não traga. É pior, é mais difícil, né? A Gil está lembrando ali que, se lembrares, olha só, se ali te lembrares, é óbvio que se tu for levar a tua oferta, e oferta fala de tudo, não só de dinheiro, a tua própria vida, entendeu? Então assim, se você levar a tua oferta e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Irmão, tem alguém que tem algo contra você? A minha esposa começa por aí. O meu marido. O que Jesus está dizendo? Eu não quero a tua oferta, eu quero o teu coração. Se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali, vai primeiro te reconciliar e depois tu entrega. Bom, Lucas 21, 4. Agora nós vamos provar pela palavra de Deus que oferta e dízimo não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fé e com coração. Oferta e dízimo não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fé e coração, amém? Estando Jesus, quem achou? Lucas 21, 1. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Quem é que Jesus viu? Tá, todo mundo agora. Estando Jesus a observar, viu os ricos. Irmãos, como é que Jesus sabia que eles eram ricos? Roupas, valor, as pessoas que eles andavam. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente eu vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Não, daí Jesus exagerou, né, irmãos? Jesus estava lá, irmão, pensa Jesus aqui num culto, olhando aquilo que nós vamos botar aqui dentro. Sentadinho aqui, Jesus aqui sentadinho, tá? E chega um rico e bota 10 mil. Chega outro rico, bota 5 mil. Chega outro rico, bota 20 mil. Em nome de Jesus, um dia vai acontecer, amém? Daí nós vamos botar ar-condicionado na igreja. Daí vamos comprar prédio para todos os pontos, né? Vamos construir a nossa sede, em nome de Jesus. E chegou mais um rico, e foram botando grana, e grana, e grana, e grana, e grana. E muitos ricos, porque era dia de levar a oferta. E Jesus estava lá, olhando, o quê? O que Jesus estava olhando, irmãos? Não, mas humanamente falando, ele estava olhando as ofertas. Eu vou ver o que essa galera vai botar. Pensa, fecha os olhos e pensa a cena. Você tem que viajar nas escrituras. Pensa, fecha os olhos aí. Fecha os olhos, fecha, irmão. Fecha e pensa. Pensa lá, grana, bolsas de dinheiro, chegando no templo. Imagina o templo, imagina Jesus lá do ladinho. E estava lá entrando grana e cheque de 100 mil. E chegou um jogador de futebol, e chegou um empresário, e chegou um fabricante, e chegou esse, e chegou aquele, o prefeito da cidade, e grana, e grana. Pode abrir. Daí chegou uma viúva, não tinha nem bolsa, tadinha. Olha, isso aqui não era planejado, mas tinha 2 aqui. Viu? 2 moedas. Pã. E Jesus, em vez de ficar quietinho, ele abre a boca. Ele sempre falava na hora certa. Ele disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva, de novo, verdadeiramente vos digo que esta viúva deu mais do que todos. O Judas quase se suicidou ali, né? Ele agora sim, eu vou pegar outro mestre, porque o Judas já roubava da bolsa, então ele queria quanto mais dinheiro, melhor, né? Quer ver quando Jesus, irmãos, olha só, Jesus não está preocupado com dinheiro. Quem se preocupa com dinheiro são os homens, que pregam por torpe ganância, como diz o apóstolo Pedro. Eu brinco, e um dos textos que mais me choca, olha aqui para mim, quando falamos de finanças, a maior oportunidade que Jesus tinha de prosperar, ele
abriu mão. Já te chamo. Quando chega um jovem rico e ele diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que a gente falaria? Cara, vai, vende, tu tem muito dinheiro? Sou rico pra caramba. Vende tudo que tu tem e vem para cá e financia o meu ministério. Jesus disse: vai, vende tudo, não é um pouquinho, é tudo. Vende tudo que tu tens e dá aos... A gente não está falando de dinheiro, irmão, a gente está falando de fé. Está falando de fé. Fala, Giovanni. Aonde foi? O Carlos Alberto se jogou dentro do gasofilácio, né? É verdade, o irmão, fizeram uma oferta lá, o irmão não tinha o que dar e ele se atirou para dentro, devia ser um pouco maior que esse aqui, e sentou dentro do cesto lá e disse: eu estou dando a minha vida. Irmãos, ele fez isso, mas eu sei de irmãos que já colocaram um nome aqui na oferta e disseram: eu dou a minha vida. É mais difícil, sabe por quê, irmãos, que a viúva deu mais? Porque ela deu a sua vida. Ela não tinha, nem podia dar aquelas 2 moedas, mas ela deu o que ela tinha. Enquanto os ricos davam o que sobrava. E se a gente lembrar lá em Gênesis, o Caim e o Abel deu das primícias, Caim deu do que sobrava no final de uns tempos. Então, isso agrada o coração de Deus, você dá não daquilo que sobra, mas daquilo que você tem, aquilo que gera um sacrifício. Eu gosto muito de dar coisas que são valorosas para mim. Coisa sem valor, irmão, coisa sem valor a gente bota no lixo. Você concorda comigo? O que é? O chefinho está viajando ali. Aquilo que a gente está agarrado. Eu desafio, irmãos, eu desafio a gente viver assim. Como? Vou dar alguma coisa para alguém, o que eu vou dar? Não, esse boné é que nem pensar. Se você pensar assim, é esse que você precisa dar. Não, meu tênis, não, esse tênis não. Esse tênis, não, nem pensar. Irmãos, vamos marcar um culto do dar? Vamos marcar aqui nosso calendário, culto do dar. Vou marcar aqui com vocês. Nós vamos fazer na prática esse negócio. Dia 7... eu vou marcar depois que a gente começa o jejum de 40 dias, que a gente está mais espiritual, tá? Porque se for antes do jejum a gente não... Tá? Dia 21 de agosto, anote aí na sua agenda, é o culto do dar. É o dia que você vai trazer algo na igreja para dar para alguém. Daí você vai olhar... Quem? Vai fazer dia 20, então ele vai ganhar de aniversário uma oportunidade de dar algo para alguém. Porque mais bem-aventurado ou mais feliz é quem dá que quem recebe. Irmão, deixa eu pedir uma coisa para você. Dê algo que você gosta muito. Dê algo que você gosta muito. Não pode dar o marido e a esposa, tá? Isso é... Os problemas a gente resolve, não passa adiante. Tá, gente? Marido e esposa não pode dar. Gente, escuta aqui. Sabe quando a gente cresce como corpo de Cristo? Quando a gente abre mão das coisas que são importantes para nós. Eu penso que Deus, Ele tira tudo que nos atrapalha de servi-lo. E eu sempre brinco, uma brincadeira meio séria, eu digo assim: tudo que você idolatra, Deus vai tirar de você. E eu prefiro dar em vez de deixar Deus tirar. Então assim, se você gosta muito de algo, escolha algo que você gosta. Sabe, eu acho isso fantástico, você poder olhar numa estante e dizer: cara, eu estou sem televisão. Por quê? Porque eu dei. Ninguém gostou da ideia. Ficaram assim, ó. Vou de novo, vamos ver. Tô olhando. Não vou falar. Gente, se eu ir lá no roupeiro, eu vou botar aquela minha jaqueta que eu mais gosto. Não tá mais aqui, já dei. Já foi. Daí já é muita fé, né? É muita fé daí, hein? Dar a máquina de lavar roupa e ir pro tanque é muita fé, né? Daí é quase sacrifício já. Holocaustos. Irmãos, vocês entenderam, irmãos? O princípio é dar
não somente as sobras, mas dá o que realmente tem valor. Bom, vou encerrar aqui, tá? Onde entregar os dias, vocês podem ler ali, a gente já falou, Malaquias 3:10, a casa do tesouro. Frases para guardar. Quando dizimamos, permitimos que Deus abençoe os restantes 90%, dos 90% que ficam conosco. Ao apresentar o dízimo ao Senhor, busque em primeiro lugar o seu reino. Gente, isso aqui é sério e acontece. Se você não dá o dízimo, o 100% não chega para as coisas que você precisa. Quando você dá o dízimo, os 90% sempre sobra alguma coisa. Isso é um princípio espiritual. Amém, queridos?